escondia-se por trás da pena, como diz a Lúcia Miguel Pereira, como que para apagar as pegadas dos seus estados de espírito, mas estas pegadas acabaram escapulindo nas entrelinhas desses grandes contos, dessas grandes obras. Eu vou pegar aqui para dar exemplo do que eu quero dizer, o início desta obra da Lúcia Miguel Pereira, e vocês vão ter uma ideia também do talento, como escrevia maravilhosamente bem, e o que é uma obra de amor, uma biografia feita com amor. Começa a lista, tem aqui o prefácio, deixa eu pular o prefácio, a primeira, a segunda, a terceira edições. Capítulo 1, perspectiva. A ideia que fazemos dos grandes vultos é, quase sempre, tão diversa da sua personalidade real como as estátuas dos homens de carne e osso que foram um dia. Como a estátua, a celebridade fixa o indivíduo em atitudes que podem ter sido culminantes ou características, mas não foram únicas nem habituais. Uma e outra tiram-lhe o movimento, o desalinho, o calor da vida. De um homem, de uma coisa de natural e esquivo, de familiar e incompreensível, fazem um boneco de bronze, rígido e definitivo, sem mistérios como sem fraquezas. Machado de Assis não escapou à regra comum. Ao contrário, prestou-se, como ninguém, a ser estereotipado. Teve, para isto, todos os requisitos necessários. Possuiu meia dúzia de gestos, hábitos e frases típicas, mantidos por uma certa tendência a se repetir. Parece ter escolhido ele próprio os clichês em que se perpetuaria deformando-se. E ter aceito de bom grado essa deformação que lhe resguardaria a intimidade e a verdadeira fisionomia. Com docilidade espantosa, ajeitou-se nas formas de sua futura estátua, encolhendo aqui, esticando acolá, aparando excessos, acolchoando vazios. E assim ficou sendo o homem da porta da Garnier, conversador sóbrio e malicioso, hábil em pequenas frases fórmulas, logo recolhidas com sorrisos cheios de finura por ouvintes obrigatoriamente boquiabertos. O homem da Academia de Letras, formalista, conservador, tentando oficializar a literatura, transportá-la dos cafés para os salões fechados, recebendo com requintes de detentor máximo da cultura clássica ramos de carvalho e de Tasso. É verdade. O humorista sutil. É verdade. Foi Nabucco que trouxe, não foi? Foi. Êmulo indígena dos mestres ingleses, para gáudio dos nacionalistas com pruridos literários. O burocrata é perfeito, aferrado aos regulamentos, às horas certas, às praxes, aos usos. O marido ideal, o bom burguês caseiro, morigerado, indulgente, incapaz de fazer literatura na vida. O absenteísta que nunca se quis preocupar com política, que viu a abolição e a república como quem assiste a espetáculos sem maior interesse. Com tudo isso, com essa série de rótulos, estava fixado, catalogado, pronto para receber as reverências da posteridade. Como escreve bem. Deu a todos a impressão de, como no seu verso, haver conseguido o ideal de ter uma só cara, ter um só coração. Tão coesa, tão dura, tão impassível e impessoal como na estátua que o pôs, porteiro vago e distraído na Academia Brasileira de Letras, a sua figura moral se ergue, humana e simbólica, personificando esta abstração árida. O escritor inteiramente ausente da obra, escrevendo sem se dar, sem se revelar. Aqui, em parênteses, já se vê a grandeza da biógrafa, né? O talento extraordinário da biógrafa. Logo no começo, primeiro e segundo parágrafo, você lê um trecho em que ela descreve como Machado de Assis criava. Me lembrou de pronto uma página antológica do Padre Antônio Vieira sobre o estatuário, em que ele descreve, usando palavras simples e verbos mais ou menos corriqueiros, como que um estatuário extrai um santo ou um herói de um bloco de pedra. Dá para notar que, por detrás dessa simples página da Lúcia Miguel Pereira, há muito estudo, há muita reflexão, há muita literatura absorvida. Muito talento, muita meditação acerca do autor estudado. Sem dúvida alguma. E aqui, o que Lúcia Miguel Pereira aponta é que Machado, como eu disse ainda há pouco,
foi tentando apagar certas pegadas biográficas ao longo de sua vida. E isso eu acho que é um traço importantíssimo da personalidade dele. Com certeza. E como Machado foi um sutil psicólogo, isso aqui no sentido lato, obviamente, mas assim, como um estudioso da alma humana, como um conhecedor, ele próprio tão manhoso em esconder-se. É verdade, é verdade. Conhecedor das maneiras de esconder-se por detrás de atos mais ou menos fixos, de hábitos mais ou menos cristalizados. Mas aqui eu quero fazer só uma advertência para quem ouviu este trechinho desta biografia, que é a seguinte: muitos destes rótulos, como o de absenteísta político, foram injustos. Machado não era um partidário político, mas assim, por exemplo, uma das acusações é de que ele teria passado ao largo da escravidão, não tomando partido entre os abolicionistas. Logo ele, um mulato, filho de escravo alforriado. Quem compra esta ideia, eu aconselho que leia um só conto que vale por 1000 diatribes contra a escravidão, que é o conto intitulado Pai contra Mãe. Uma obra maestra, vamos dizer assim, e ali, em meia dúzia de páginas, nós temos o maior documento humano contra a escravidão no Brasil, jamais escrito por quem quer que seja. Então, muitos destes rótulos foram pechas que alguns inimigos tentaram lançar sobre o Machado. É verdade. Ou de má fé, ou por superficialidade, ou pura e simplesmente por ódio. Inveja. E um deles foi o Silvio Romero, de quem vamos falar daqui a pouco, que odiou o Machado durante 40 anos. Você vai falar, porque você sabe que eu não gosto do Silvio Romero. Sim. Então, também não gosto. E passou para a história, mas escrevia muitíssimo bem. Isso não se discute. E passou para a história mais por conta do seu ódio ao Machado do que por qualquer mérito pessoal. Mas aqui uma curiosidade biográfica de outro escritor carioca. Eu e o professor Sérgio nos identificamos com o Machado por um monte de motivos. Um deles é o fato de Machado ser tão carioca. Muito carioca. Nós dois somos cariocas da gema, da clara e da gema. É verdade. E outro grande escritor carioca posterior a Machado, que foi Lima Barreto, homem também, um mulato, que sentiu na carne muito do preconceito de sua época e reagiu de maneira totalmente diferente da de Machado. Totalmente diferente. Lima Barreto tinha publicamente uma postura crítica em relação a Machado. Dizia que ele não era superficial, que ele próprio não era superficial, que ia ao âmago das coisas, que enfrentava, enfim, as questões de maneira aberta, e que Aloysio Azevedo, outro escritor do século XIX, teria sido muito superior a Machado. Pois bem, quando Lima Barreto faleceu, depois de muitas agruras psíquicas, inclusive, sofreu muito, foram buscar na biblioteca do Lima, fazer um inventário da biblioteca do Lima, e descobriram lá todos os livros de Machado de Assis e nenhum de Aloysio Azevedo. Quem conta isto é o biógrafo de Lima Barreto, Francisco de Assis Barbosa, uma biografia estupenda. Eu tenho com dedicatória do autor. Que maravilha, que preciosidade. Então, assim, antes de fazermos a pausa para o nosso cafezinho aqui, que divide a aula em duas partes, fique estabelecido assim, um pequeno conjunto de verdades em que acreditamos eu e o professor. Machado de Assis, primeira delas, foi o principal, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele plenamente de acordo. Está entre os maiores contistas da literatura universal. É um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, o que não é dizer pouco. É um exemplo moral para todos nós que o contemplamos deste distante século XXI. Um exemplo de realização de vida, de amor à literatura. De dignidade pessoal. De dignidade pessoal. Há um trecho aqui da biografia da Lúcia, um trecho que me tocou muito quando eu li, porque ela o pintou em cores muito vivas, que foi o seguinte: Machado, funcionário público muito dedicado, que lidava com o público, certa vez foi ofendido por uma pessoa que recorreu ao seu serviço e o chamou perante os seus colegas de trabalho de negro escravocrata.
Que horror, Machado teve uma crise epilética ali, de nervoso que ficou, mas não respondeu na mesma moeda. Machado era um cavalheiro. O Silvio Romero, que foi um dos seus perseguidores, como dissemos aqui ainda há pouco, acusou o Machado de tudo que se possa imaginar. Vou ler trechos aqui de alguns escritos do Silvio. Machado nunca respondeu ao Silvio, nem na mesma moeda, nem em moeda nenhuma. Certa vez, ironicamente, disse a Mário de Alencar, filho de José de Alencar: vai ver, Silvio terá razão em alguma coisa do que diz de mim. Então, assim, voltamos aqui daqui a pouco para o café. Fique pintado esse quadro inicial. Vamos à obra propriamente dita.